E se eu não pagar as dívidas? Esse é o tema da live de hoje, essa quarta aula ao vivo que eu dou para a comunidade Liberte-se das Dívidas, que é o primeiro passo para a sua liberdade financeira. Antes aqui, eu faço o convite para você ver o restante das lives, entendendo as regras do jogo, e também essa daqui, os erros que te endividam, o ciclo das dívidas. Tem mais uma que não está aparecendo aqui, que é os 7 passos para a liberdade financeira. Assiste lá, porque esse conteúdo está sensacional. Já editei esse conteúdo para você. Se você está começando agora, essa é a quarta aula ao vivo, beleza? Uma forma interessante de você me ajudar a divulgar é compartilhando eles nos grupos de WhatsApp. Vou te mostrar o que você precisa fazer. É bem simples, tá? Você vai escolher um vídeo aqui, essa live, por exemplo. Vai ter um botãozinho aqui, compartilhar. O que vai acontecer? Só você pegar esse link aqui, copiar e mandar lá no grupo de WhatsApp. Se você tiver no seu celular, ele já vai mandar uma sugestão aqui de compartilhar nos grupos de WhatsApp. Então, você me ajuda muito fazendo isso, beleza? Compartilha eles lá nos grupos de WhatsApp. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, que é o @mubimarques, beleza? Começando aqui, né? E se você não pagar suas dívidas? A primeira coisa que você precisa saber é que tem alguns momentos dessas dívidas, né? Que são 4. Vou mostrar a tela para você. Se você olhar ali em cima do slide, você vai ver que tem as que estão em dia. Então essas daqui você basicamente não precisa se preocupar. As que estão atrasadas ali em mais ou menos um mês ou 3 meses, que ainda não foram protestadas. Tem as dívidas que já estão um pouco mais críticas, que estão ali já no Serasa ou no Cadim. São órgãos de proteção ao crédito. Basicamente, eles informam as outras instituições que consultarem o seu CPF de que você tem alguma dívida. Então, eles funcionam mais ou menos como um alerta para as outras pessoas que forem te emprestar, que vão te emprestar dinheiro. Caso você tenha o nome sujo, essas empresas elas vão poder consultar o seu nome e dizer, bom, ele tem um nome sujo, eu vou emprestar, mas talvez com juros mais altos. Ou prefiro não arriscar ter essa pessoa como cliente, porque eu sei que provavelmente ela não vai me pagar. E também as dívidas já em execução. Então, são dívidas que já estão ali em penhora, por exemplo, algum imóvel que já foi para leilão e as pessoas já deram lance ali e tudo mais, e o juiz já deu uma ordem de despejo, alguma penhora de um carro, por exemplo, busca e apreensão, né, quando as instituições para qual você deve solicita a busca e apreensão desse veículo, né, uma moto ou um carro. Então essa é a parte mais crítica aqui dessas dívidas, a fase da execução. Guarda esses 4 conceitos aí de momentos das dívidas, beleza? Agora, quais são os tipos das dívidas que você precisa se atentar? As dívidas essenciais, se você olhar aqui na esquerda, são as dívidas que, como o próprio nome já diz, para o seu mínimo de conforto, tá? Então, por exemplo, a sua moradia ali, o aluguel, é uma dívida essencial. Se você não pagar o seu aluguel, você corre o risco de ser despejado. O seu IPVA e seu IPTU, eu coloquei aqui como dívidas essenciais porque envolve o governo, e dever para o governo não é uma boa ideia, e eu vou explicar por que eu coloquei essas dívidas aqui como essenciais mais para frente. Dívidas de consumo são basicamente gás, água e luz, beleza? Plano de saúde, principalmente se você é uma pessoa que usa muito e está numa situação difícil agora, você precisa sim classificar ela como dívidas essenciais. E as dívidas de condomínio, dependendo do momento que ela está, ela pode sim vir a ser uma dívida essencial. Essas dívidas aqui eu classifiquei como essenciais, porque são essas dívidas aqui que você precisa prestar mais atenção. Então, como eu disse nos meus stories, se você não viu, algumas dívidas, as pessoas elas acham que tem que pagar primeiro, porém, não é uma verdade absoluta, tá bom? Se você estiver nessa fase de execução, principalmente nessa fase de execução, você precisa priorizar outras dívidas e não aquela do seu cartão de crédito ou do seu cheque especial, tá bom? A segunda dívida que você precisa priorizar ali são as de financiamento. Então, eu classifiquei aqui empréstimo consignado, financiamento do carro, financiamento imobiliário e o FIES. Tá? Esses são os segundos tipos de dívidas que você deve priorizar. Então, como eu disse, 4
quatro momentos das dívidas, beleza? Então, em dia atrasadas, SPC, Serasa e execução. E esses 3 tipos de dívidas: essenciais, dívidas de financiamento e dívidas de consumo, tá? Numa ordem ali, que você precisa realmente priorizar suas dívidas são essenciais, financiamento e depois as dívidas de consumo, tá bom? A Lei 8.009 de 1990, ele diz com quais dívidas você deve realmente se preocupar ou não, tá? Que é a lei da impenhorabilidade de bens. Então, quais são as dívidas que você não deve se preocupar? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, carnê de loja, dívidas de consumo, aquelas que não são essenciais, e com o seu plano de saúde. Basicamente fiz um resumo aqui, porque são com essas dívidas que eles normalmente não vão penhorar os seus bens, porque essa lei vai proteger, tá? E como que funciona a cobrança normalmente dessas dívidas aqui? Eles vão enviar carta, vão te ligar, vão escrever, te cadastrar nos órgãos de proteção de crédito, ali no SPC e no Serasa, vão cortar o fornecimento e normalmente eles param por aqui, beleza? Só que o que acontece com o cartão de crédito, por exemplo? Ele vai te inscrever no SPC e no Serasa, e por que eles param por ali? Por que eles só ficam na cobrança e tudo mais e eles não entram com uma ordem judicial mesmo? Eles só mandam uma cartinha para te assustar, chamando de ordem extrajudicial. E aí esse nome de extrajudicial acaba chamando a atenção e deixa muita gente preocupada. Mas na verdade o extra vem de fora, tá? Fora do juizado ali, tá? Então é isso que significa extrajudicial. Está indo fora da justiça. Então não precisa se preocupar quando tiver um nome extrajudicial. E por que eles param por aí? Normalmente porque tem um alto custo do processo, eles vão ter que pagar advogado, vão ter que pagar para entrar com esse processo. Outra coisa também, a taxa média do Banco Central é diferente da que eles colocam no contrato. Eles não vão conseguir colocar ali 15% no seu contrato, por exemplo, para poder te executar, tá? no seu processo, para poder pedir execução desse bem, por exemplo, para você pagar esses juros nesse valor. Então o que vai acontecer normalmente? Eles vão ter que atender a taxa média do Banco Central, que é muito menor do que aqueles 15% que eles cobram, por exemplo, no cartão de crédito ou no cheque especial. Então o que vai acontecer? Eles vão ter que provar que você deve realmente esse valor. Então, como eles fizeram um cálculo ali maior do que a taxa média do Banco Central, só aí você já tem uma diferença de valor do que eles falam que você deve e do valor que você realmente deve. Beleza? Então, só toma muito cuidado para você não aceitar a negociação dele. Por exemplo, se você tem uma dívida do cartão de crédito atrasada e você assinar algum tipo de contrato falando: olha, banco, eu devo R$2.000. Devia R$2.000, vou financiar isso aqui em 20 parcelas de R$200, por exemplo, para uma dívida de R$4.000. Você vai estar assumindo que você deve R$4.000. Então, esse é o maior problema de você aceitar um empréstimo do banco ali, principalmente no cartão de crédito, no cheque especial ou refazer algum tipo de empréstimo pessoal. Se você tem uma dívida já atrasada, que já incorreu juros, e você parcela essa dívida que você está assumindo que sua dívida é esse valor e não o antigo, beleza? Então toma muito cuidado para assumir empréstimos que você não consiga pagar, beleza? Outra coisa que impede normalmente deles entrarem com esse processo é justamente a demora que a justiça tem, né, de cobrar isso daí, né? Demora anos. Então é mais barato para eles não pagarem esses advogados, por exemplo, e simplesmente tentar ele por terceirização de empresas de cobrança, ficar te ligando, te mandando carta até você pagar. Para conseguir cobrar você, conseguir fazer que você pague justamente por estar enchendo o seu saco. Beleza? E também, o que acontece? Depois de apresentar esses fatos que eu te falei, que é o alto custo do processo, o valor que eles falam que você deve, na verdade é um valor muito mais baixo, porque tem que atender a taxa média do Banco Central, eles vão ter que provar que você realmente deve isso, vão enfrentar a morosidade e ainda sim, se eles quiserem entrar com um processo contra você, vai ter a Lei 8.009 que protege você contra a impenhorabilidade. O que eles protegem, tá? Não é tudo, se você for uma pessoa muito rica, que eu acredito que não seja o seu caso, eles não vão poder penhorar, por exemplo, o seu único imóvel, aquele imóvel que você mora lá, que não tem um outro, por exemplo, você não tem uma casa na praia e mora nesse lugar. A sua casa na praia eles podem sim penhorar, tá?
Mas se aquele for o seu único imóvel, um imóvel de família, onde você mora ali, fica tranquilo que aquele imóvel eles não vão conseguir mexer, tá? Os objetos da sua residência também, esses objetos eles fazem parte da sua moradia. Então não precisa se preocupar, tá bom? O automóvel que você usa para o trabalho também, isso daí não precisa se preocupar, beleza? Só que tem algumas exceções que nem eu disse para você. Se você tiver mais de um imóvel, se você tiver uma escultura na sua casa, um quadro muito caro, aí sim eles podem penhorar, tá? Poupança acima de 40 salários mínimos, eles podem penhorar também, beleza? Então, se você está endividado, provavelmente você não tem uma poupança acima de 40 salários mínimos, beleza? E também as exceções são aqueles bens dados em garantia, por exemplo. Quando você faz um financiamento de um carro, de um imóvel, aquele bem pode sim ser penhorado, porque quando você fez o financiamento daquele bem, você deu ele como garantia. Então, olha, eu prometo que vou pagar esse financiamento, caso eu não pague, esse imóvel ele pode ir para leilão, tá? E também o salário, caso você tenha feito um empréstimo consignado, eles podem sim penhorar, mas lembre-se dos 30%, eles não podem penhorar mais do que 30% do seu salário. Procure o gerente do banco, faça uma renegociação ou procure um advogado, beleza? Eu fiz um resumo aqui de quais dívidas você não deve se preocupar. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui do meu rosto para você conseguir visualizar direitinho. Eu fiz um resumo aqui basicamente do que eu já tinha falado: aluguel, financiamento do imóvel, empréstimo consignado, dívidas de consumo essenciais. Por que você deve se preocupar? Ninguém vai tomar a sua casa, mas eles vão cortar o fornecimento. Então, toma muito cuidado, beleza? Dívidas como fiador, principalmente com o FIES, por exemplo, PVA, IPTU e condomínio. Essas dívidas, dependendo do valor que você deve, eles podem penhorar esses bens, tá? IPTU, sua casa, o IPVA, o seu carro ou a sua moto, e o condomínio, o seu imóvel, beleza? E também o financiamento do carro. Aqui, a única diferença ali que, além do SPC e do Serasa, eles vão entrar sim com o processo judicial, tá? Então, se você deve esses tipos de dívidas, dependendo do momento da dívida, se ela não estiver naquela coluninha ali da esquerda que eu mostrei para você, só em atraso, se ela estiver já mais naquela parte final, ali em execução, toma muito cuidado. Para tudo, priorize essas dívidas para você não perder esses bens, ou não ter um corte de fornecimento, por exemplo, da sua água, da sua luz e do seu gás. Beleza? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as dúvidas comuns que tem por aí na internet, que eu já recebi de alguns mentorados, que vi em alguns comentários de blogs, enfim. Primeira dúvida: eu posso ser preso por causa das minhas dívidas? A resposta é não. Você não pode ser preso por causa das suas dívidas, tá? A única forma de você ser preso por causa das suas dívidas é se você ficar devendo pensão alimentícia, tá bom? O que acontece quando você tem o nome sujo? Se você tem ali algum protesto, se você tem inscrição no SPC, no Serasa ou no Cardim, o que vai acontecer? Você vai ficar sem crédito no mercado. Então, quando você for querer fazer um financiamento, quando você quiser, por exemplo, contratar um empréstimo, quando você quiser contratar um cartão de crédito, as pessoas elas vão olhar o seu nome e vão olhar ali, vão conseguir consultar aquela dívida apontada no seu nome e falar: putz, esse cara aqui talvez não consiga me pagar. Então, não vou emprestar dinheiro para ele, não vou deixar esse cartão de crédito na mão dele, porque se ele já tem um cartão de crédito atrasado, por que raios eu vou emprestar dinheiro em um cartão de crédito com limite para esse cara? Tá? Então, essas linhas de crédito elas vão sendo canceladas ali, tá? Então, às vezes, quando você for renovar alguma conta, se você tiver um telefone, por exemplo, e tiver que renovar essa conta de telefone, se for um pós-pago, por exemplo, eles vão constar seu nome lá e você pode, inclusive, perder a possibilidade de um plano que você já tinha, mesmo em dia, tá? Eles vão constar seu nome ali e você pode perder essa possibilidade. E aqui também começa a parte de início de penhora dos seus bens, pela falta de pagamento, tá? Eles vão escrever o seu nome no SPC e no Serasa, e se for uma dívida essencial, uma dívida de financiamento, alguma com bem dado em garantia, eles vão começar a fase de execução. Então toma cuidado aí com as dívidas que foram protestadas e estão no seu nome, porque elas podem te trazer desconfortos, principalmente nessas linhas de crédito, tá? Uma outra dúvida aqui que é errada, tá? Dívida caduca? Não. Mesmo depois que você paga essa dívida, aliás, mesmo depois dos 5 anos, essa dívida ela continua nessa instituição.
Vamos supor que você deva para algum banco, tá? Um cartão de crédito. Você não pagou essa dívida do cartão de crédito, 5 anos, a única coisa que acontece é que esse banco ele vai tirar, ele tem que tirar, ele é obrigado a tirar do cadastro de pessoas inadimplentes. Então ele vai tirar ali do SPC e do Serasa, não vai ter mais um apontamento. Só que o que acontece? Você vai poder ser cobrado normalmente, então ele vai continuar te ligando, te enchendo o saco, então isso é um problema, tá? Se você deve, você precisa sim pagar no melhor momento, mas nas próximas lives eu vou mostrar quais estratégias são as melhores para quem tem o nome sujo, tá bom? Então não se preocupa por enquanto com essas dívidas. Se você estiver recebendo sim cartas falando que o seu imóvel vai para leilão, alguma coisa ameaçando no sentido de penhora de bens, se for alguma dívida com bem dado em garantia, aí sim você deve se preocupar. Agora, se for uma dívida de cartão de crédito ali, se tiver com o nome sujo, deixa aquela dívida ali, continua assistindo minhas lives, não pega empréstimo para sair dessa dívida, então deixa aquela dívida lá, beleza? Que nas próximas lives eu vou te mostrar o que você precisa fazer. E o que acontece? Ah, Murilo, eu realmente não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Eles estão me cobrando ali 20 mil reais, uma dívida que era 2, 5 anos depois. Cara, se você não tem dinheiro para pagar 20 mil reais, 2, imagina 20 mil reais. O que acontece normalmente quando o banco não quer aceitar uma proposta melhor, uma negociação melhor? Aquela dívida ali, ela é tirada do SPC e do Serasa, só que ela vai lá para o SCR. O que acontece? Já vou explicar mais o que é o SCR, tá? É um cadastro do Banco Central que essa dívida vai ficar registrada. Então, o que acontece? O que é o SCR? É um banco de dados do Banco Central que vai ficar armazenado ali essa dívida, tá? Essa instituição financeira para a qual você deve, ela vai falar, viu, fulano tinha uma dívida comigo, depois de 5 anos essa pessoa deixou essa dívida caducar, né? Que nada mais é do que tirou do órgão de proteção de crédito, mas essa dívida ela vai ficar no Banco Central como uma dívida que não foi paga, beleza? E aí imagina que você vai lá 5 anos depois, com seu nome limpo, tá tudo bem, você acha que tá tudo bem, só que tem uma cláusula que eles colocam ali no seu contrato, quando você vai pedir um cartão de crédito novo, quando você vai pedir um financiamento para o seu carro, para sua casa, que é justamente o acesso ao banco de dados do Banco Central. Você tem que autorizar que essa instituição financeira consulte esse banco de dados para verificar, para eles conseguirem verificar nesse banco de dados se tem alguma dívida que você deixou caducar, alguma dívida que estava inadimplente. O que acontece nesse momento? Eles podem negar, tá, o seu cartão de crédito, eles podem negar o seu empréstimo pessoal e podem sim negar o seu financiamento. Ou eles podem cobrar um juros muito mais alto para você que tem o nome inscrito lá no SCR. Alguém que deixou de pagar uma dívida agora, ele pode ter uma consequência maior depois. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você use as estratégias que eu vou te falar nas próximas lives para poder renegociar essas dívidas e não pagar tantos juros. Eu tenho até uma técnica que eu uso para cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, para você não pagar os juros e nem contratar qualquer tipo de empréstimo, tá? E qual que é o pior cenário que pode acontecer, né? Se você está devendo muito ali, perdeu o emprego, não tem ninguém para te ajudar, o pior cenário é esse aqui, é o fundo do poço, tá? Só que eu tenho uma boa notícia, é que se a sua dívida, se você já chegou nesse fundo do poço, se você acha, né, que já chegou no fundo do poço, o lado bom é que não tem como piorar, tá? Então se organiza, levanta, bate a poeira ali e tenta escalar esse poço aí até você conseguir sair dele, beleza? Então usa essas estratégias aqui das minhas lives para você conseguir entender as melhores estratégias, entender o que pode acontecer com você, entender quais são as dívidas que você deve priorizar, tá? E agora como que você pode usar essas informações na prática, tá? Lista todas as suas dívidas ali numa folha de papel, no Excel e linka com essa tabela. Deixa eu só... Essa tabela aqui que eu te mostrei, tá? Então faz uma lista de todas as suas dívidas, usa essa tabela, tira um print aí e coloca ao lado qual é o momento que ela tá. Coloca ali, por exemplo, cartão de crédito. Essa dívida só está atrasada. Então, qual é a melhor estratégia para resolver uma dívida de cartão de crédito atrasado, por exemplo, tá? Essa dívida você pode sim pegar um empréstimo ali, 1, 2 ou 3 parcelinhas
desde que você consiga organizar suas finanças para assumir esse empréstimo, assumir aquele parcelamento todo mês ali, tá? Então, dívidas atrasadas você tem uma estratégia, dívidas que estão no SPC e no Serasa tem outras, e dívidas que estão protestadas ali, já em execução, você precisa ter outros tipos de estratégias para pagar aquelas dívidas. Então, beleza, listou todas as suas dívidas, faz esse link com a tabela, vê o que pode acontecer e qual que é o momento da sua dívida ali e prioriza as dívidas certas, tá bom? Procure no YouTube aí, se você deve alguns tipos de dívidas que eu listei aqui, procura lá o nome da dívida, o que fazer com dívida de IPVA. Você vai achar algum tipo de solução. Mais pra frente eu vou passar sim, dívida a dívida, explicando qual é a melhor estratégia, como utilizar essa dívida a seu favor, como fazer uma renda extra, enfim, várias formas de você conseguir se livrar de cada tipo de dívida, tá? Depois, aproveita as próximas lives também para mudar a sua mentalidade e os seus hábitos financeiros, tá? Já vou explicar como que eu vou te ajudar na prática essa parte de mudança de mentalidade e hábitos, tá? Essa parte de hábitos financeiros, eu vou, depois acho que dia 7 de julho, eu vou começar a falar mais sobre mudanças de hábitos efetivamente. Minhas próximas 2 lives são mais focadas em mentalidade, tá? Então mudar a sua cabeça, reconfigurar mesmo. Eu fiz uma live sobre as regras do jogo, lá eu mostrei algumas crenças. Nessa próxima live, até coloquei aqui, que é uma provocação se você vai ser rico ou não, tá? Eu vou fazer um teste ali sensacional para você, de perguntas e respostas, com 30 questões de sim ou não, e lá eu vou mostrar quais são as suas crenças e o que você precisa fazer para poder eliminar essas crenças, tá bom? A outra live também é mudar, dar um exemplo prático, tá? E quais são as melhores estratégias para cada tipo de endividado. Eu vou mostrar também qual é o lado bom de você ser esse tipo de endividado. Tem pessoas, por exemplo, que acham que isso daí é ruim, mas não é necessariamente ruim você ser uma pessoa endividada, beleza? Mas isso eu deixo mais para a próxima aula, que vai ser no dia 4/7. Eu falei dia 7, mas é no dia 4/7 que eu vou encerrar essa parte de mentalidade, que é justamente essas crenças limitantes, parte de e algumas outras partes de perfis aqui, tá? Para você conseguir se identificar que tipo de pessoa você é, qual é o seu lado bom, qual é o seu lado ruim e quais são as melhores estratégias para você, tá? E vou deixar aqui uma lista também. Como eu disse, você precisava listar todas as suas dívidas, tá? Onde você precisa consultar? Você pode acessar o site do Serasa Consumidor, é só você colocar lá no Google Serasa Consumidor, criar um login e senha rapidinho ali, você vai consultar, você vai saber quais dívidas estão atrasadas ali e inscritas no cadastro de proteção de crédito, tá? Cadim também, tá? São dívidas do governo, é só você entrar lá no Cadim e olhar se tem algum tipo de protesto, IPVA, IPTU, dívidas nesse sentido, tá? Outra forma também de você saber qual dívida que você tem ali atrasada, pode estar protestada, é quando eles te ligarem. Se eles te ligarem falando, olha, eu tenho uma cobrança aqui para te fazer. Anota essa dívida direitinho, se for devida, já deixa lá no seu caderninho ali ou no seu Excel como uma dívida que você precisa tomar. Pega aquelas cartas, os telefonemas e também se você recebe algum tipo de e-mail dessas empresas que estão te cobrando, beleza? Já falei das próximas lives. Vou deixar aqui de novo essa tabela. Depois que você conseguir listar todas as suas dívidas, mostrando ali qual é o momento da sua dívida e mostrando o que pode dar errado ali na sua vida, qual é a consequência de você não pagar essa dívida, eu acho que você com essa tabela vai ter uma clareza muito grande. Deixa eu só tirar meu rosto aqui. Tirei meu rosto, agora printa aí a tela, ou se você quiser usar o link que eu vou deixar depois na descrição desse vídeo, você vai conseguir baixar essa apresentação, tá bom? Use essa tela direitinho, lista suas dívidas e começa a fazer uma correlação. Bom, devo dívida de aluguel e eu estou correndo risco aqui de ser despejado. Tenho um cartão de crédito atrasado aqui só, vou ter uns juros altos, mas o Murilo me falou que eu vou ter uma estratégia melhor para sair dessa dívida. Então, vou priorizar meu aluguel, tá? A dívida que está ali no SPC e no Serasa, de novo, se for dívida de cheque especial, cartão de crédito, empréstimo e crediário de loja, eu vou te mostrar nas próximas lives as melhores estratégias. Então, se você não está conseguindo nem usar esse cartão de crédito aí, por exemplo,
já deixa ele lá de canto. Se você deve um cheque especial, por exemplo, faz um empréstimo em 1, 2 ou 3 parcelas e deixa ele lá inadimplente até ele entrar no SPC inesperado e cancela esse cheque especial já, tá? É uma forma de você deixar ele ali escanteio, protestado, para você não correr o risco de comerem o seu salário, beleza? Empréstimo pessoal atrasado também, não é consignado, tá? Empréstimo pessoal é aquele que não debita do seu limite ali, direto do seu salário. Esse também você pode deixar inadimplente ali, se já tiver no SPC inesperado, tá? Dívidas só em atraso ali, eu tenho outras estratégias, dívidas em execução, outras estratégias, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se estiver dando certo essas dicas aqui, acho que nada mais justo de você me ajudar divulgando esse conteúdo, clicando lá no link que eu te mostrei em compartilhar, beleza? Se inscreve no canal, dá o seu joinha, ativa as notificações para você ser lembrado de quando eu entrar ao vivo e também de quando eu postar um vídeo novo.